Seja bem-vindo ao mundo marcial. Primeira vista, o sumô não é nada mais que bizarro. Homens acima do peso vestidos com uma enorme tanga empurrando uns aos outros dentro de um pequeno ringue onde a pré-cerimônia é geralmente mais longa do que a luta real. No entanto, aprofunde-se um pouco e encontrará um desporto único e técnico com uma história rica e lutadores cujo regime de treino rigoroso e dedicação não podem deixar de impressionar. Tal como acontece com muitos outros esportes de combate, o sumô era um esporte muito mais brutal em seus primeiros dias. Muito parecido com o pancrácio, a versão grega do MMA, o sumô era uma luta sem limites. Obviamente, era um tipo de combate mais baseado em grappling por causa de como evoluiu e no que o esporte acabou se tornando, tinha chutes e socos e quebra de ossos. Foi realmente uma forma de combate ao estilo gladiador. Disse que o sumô tem suas raízes em uma dança ritual shintoísta, onde os homens mais poderosos exibiam sua força diante dos kami, deuses ou espíritos, como sinal de respeito e gratidão por trazer uma boa colheita. Mais tarde, foi usado como uma forma de comparar a força e determinar os lutadores mais adeptos do combate corpo a corpo. Não foi até o período Edo que os lutadores profissionais de sumo emergiram das fileiras dos amadores e as competições regulares começaram a acontecer. Os melhores lutadores começaram a ganhar um status de celebridade e a popularidade do sumo rapidamente se espalhou entre as massas, o verdadeiro começo do esporte como é conhecido hoje. Do século XV ao século XVII, o Japão estava em estado de guerra constante. Tanto que os estudiosos japoneses chamaram essa era de período dos reinos combatentes. O país esteve em constante conflito por quase 200 anos e acabou levando à unificação do Japão como um todo. Durante o século XV, Oda Nobunaga, um senhor da guerra japonês, convocou 1.500 sumotori, lutador de sumô, para um torneio de sumô em seu castelo. Era tão grande que Nobunaga desenhou círculos no chão para acelerar as coisas e deixar o torneio um pouco mais organizado. Não havia limite definido no sumô antes deste evento. O vencedor do torneio de Oda Nobunaga parece ter se perdido no tempo. O que não se perdeu foi o vencedor receber uma reverência e dançar para Nobunaga demonstrar sua gratidão. Após a perda do poder do imperador japonês e da autoridade da linhagem devido à unificação do Japão, o sumô diminuiu em popularidade. Foi então que em 1600 que o sumô começou a se parecer mais com o que conhecemos hoje. No início da Era Empo, que foi de 1673 a 1681, havia um círculo em um anel que lembra o sumô moderno. Durante este período, o sumô tornou-se tão popular que foi proibido por um tempo devido às lutas não autorizadas nas ruas. Então, em 1684, o governo sancionou o sumô para um evento de caridade no santuário Tomioka Shimangu. O governo desenvolveu uma organização oficial de sumô para realizar este evento. O sumô tem uma longa história de ser praticado no Japão, e até mesmo documentos antigos como o Nihon Shoki e o Kojiki, que contém mitologia japonesa, têm uma descrição do sumô. Estima-se que já havia luta de sumô por volta do século IV, quando bonecas imitando lutadores foram escavadas em túmulos. A partida de esportes realizada na frente do imperador é chamada de jogo de visualização, mas disse que o jogo de observação de sumô foi realizado pela primeira vez antes do século IV e 2000 anos atrás. No jogo de visualização mítico, duas pessoas, Nomino Sukune, que estava na província de Izumo na época, e Tomaki Hayaza, província de Yamato, estão orgulhosos de suas forças, chutes e socos. Foi um esforço para ser entregue. Será um pouco mais tarde que o estilo de luta de sumô será o mesmo de agora. O sumô, que começou com lutas e esforços, aos poucos se desenvolverá como entretenimento e esporte. Foi no período Edo que as regras e formatos da luta de sumô atual foram estabelecidas, que existia desde a época da mitologia, foi refinado pela cultura Edo. Os lutadores de sumô são conhecidos como rikishi em japonês, os dois caracteres do kanji que significam força e guerreiro. Existem cerca de 650 rikishis nas 6 divisões do sumô. Os makuuchi, os 42 melhores rikishis, naturalmente recebem a maior atenção da mídia. No topo desta pilha está o yokozuna, o grande campeão. Essa posição normalmente é alcançada ao vencer 2 onbacho, torneios importantes que determinam as classificações, seguidos. Há 6 onbacho anualmente, um em cada mês ímpar do ano, e duram 15 dias. A partir de 2015, houve apenas 71 yokozuna na história do esporte, o que deve dar uma ideia da dificuldade de alcançar essa classificação. Rikishi das duas principais divisões, conhecidas coletivamente como Sekitori, lutará todos os dias dos principais torneios. O sumô deve ser o único esporte que a cerimônia pré-jogo podem ser tão fascinantes quanto a própria luta. Um dia antes de cada grande torneio, o doi, a plataforma de barro de 4,55 metros de diâmetro que abriga o ringue no qual a luta acontece, é limpo, para orar pela segurança do rikishi. Isso envolve colocar sal, arroz limpo, castanha seca, alga seca, choco seco e noz moscada em um pequeno buraco feito no meio do anel como oferendas aos deuses. O rikishi entra no doi pelo leste e oeste, o rikishi do lado leste entrando primeiro. Eles entram no ringue e realizam um ritual chamado shiko, levantar e pisar na perna, que é provavelmente o ato mais comumente associado ao esporte fora do Japão. Isso é mais do que apenas um aquecimento, o bater palmas é para atrair a atenção dos deuses, o levantar dos braços para o céu é para mostrar que eles não carregam armas, e as famosas pernas levantando e pisando para esmagar quaisquer espíritos malignos remanescentes. Com o shiko terminado, os rikishis saem do círculo e se limpam. O primeiro ritual é chamado Shikaramizu, literalmente água forte, cada rikishi recebendo esta água do oponente que derrotou por último. Como processo de limpeza nos santuários e templos, cada rikishi pega um punhado de água e a enfia na boca.
Em seguida, eles pegam um punhado de Kiyomi no Shio, sal de limpeza, e o jogam sobre o anel antes de entrar. Uma vez que o árbitro, Gigi, dá o sinal para a luta começar, cada Rikishi se agacha atrás de uma linha branca chamada Sekirize em sua metade do ringue. A luta começa quando ambos os Rikishis estão com os punhos cerrados apoiados sobre o atrás de seu Sekirize. Porque é o Rikishi que finalmente decide o início da luta, momentos antes podem ser incrivelmente tensos. O Rikishi muitas vezes se agacha por alguns segundos, esperando cautelosamente para ver o que seu oponente faz, antes de se levantar novamente para se recompor. Eles podem sair do ringue para seus respectivos cantos, mas se o fizerem, devem novamente limpar o ringue com sal antes de entrar novamente. Uma luta decide o vencedor, e como os primeiros segundos durante os quais os Rikishi colidem geralmente decidem o vencedor, você pode começar a entender por que as deliberações pré-luta são geralmente os momentos mais intensos da luta. Oficialmente, existem 82 técnicas chamadas Kimarichi, mão decisiva pelas quais um Rikishi pode vencer a partida, por exemplo, empurrando para fora, arremesso de pescoço, dentre outras. Uma vez que um vencedor emerge, ambos os Rikishis ficam em ambos os lados do ringue e se curvam um para o outro. Nenhum deve mostrar emoção aqui, antes que o Rikishi derrotado deixe o ringue e o Gigi declare oficialmente o vencedor. Cada dia da competição começa com as lutas de classificação mais baixa antes de passar para as partidas de júri e makushi. Cada rodada de lutas é precedida por uma procissão especial chamada Doiri, onde os Rikishis ficam do lado de fora do círculo do Doi vestindo sua mawashi, tanga de seda, e realizam uma espécie de versão alternativa do ritual Shiko mencionado acima. Eles batem palmas e esfregam seus mãos para certificar-se de que os deuses estão observando e para simbolizar o processo de limpeza, antes de sair do ringue com o movimento de seu mawashi para mostrar que eles não escondem armas. Os Yokozuna têm seu próprio ritual de entrada no ringue, uma versão mais elaborada e prolongada do Shiko, realizada com um Gigi e dois outros Rikishi presentes no Doi. A regra básica é simples: se qualquer parte do seu corpo além dos pés tocar o chão ou você pisar fora do ringue de palha, a partida acabou e seu oponente é declarado vencedor. Durante a luta são proibidos os seguintes atos: puxões de cabelo, golpe nos olhos, bater com os punhos fechados, o tapa é permitido, asfixia, embora seja permitido empurrar com as palmas das mãos abertas na garganta do seu oponente, agarrando a área da virilha do mawashi do seu oponente. Não há classes de peso. Não se trata apenas de tamanho, a agilidade pode ser igualmente importante e o Rikishi menor tem a vantagem de poder se afastar e ficar atrás de seu oponente maior e usar seu impulso considerável contra ele. Embora historicamente seja um esporte muito dominado pelos japoneses, nos últimos tempos os estrangeiros são um local comum no circuito de sumo no Japão. Na verdade, o Rikishi que pode reivindicar as maiores vitórias em torneios é um lutador mongol chamado Akusho. Estrangeiros, dos quais boa parte são mongóis, representam cerca de 5% do número total de Rikishi no circuito hoje. É difícil falar sobre sumo sem mencionar o alimento básico de sua dieta, o shankonabe, um ensopado japonês rico em proteínas composto de peixe, carne e legumes em um caldo de galinha projetado especificamente para ajudar o Rikishi a ganhar peso. O sumo basicamente tomou sua forma atual no período Edo, de 1603 a 1867. As partidas eram realizadas para arrecadar dinheiro para construir santuários e templos ou substituir pontes, e assim nasceram os lutadores profissionais de sumo. Um esporte que antes era apreciado apenas pelos ricos e poderosos tornou-se popular entre as massas. Os eventos de sumo eram frequentemente realizados em Edo, agora Tóquio, Osaka e Kyoto, e a popularidade do esporte cresceu com as vendas de xilogravuras coloridas, Nishikie, com cenas de sumo e fotos de lutadores. O governo da época, no entanto, muitas vezes emitiu ordens proibindo o sumo, já que havia discussões e brigas constantes que vinham com o esporte. Por esta razão, os organizadores do sumo decidiram por um conjunto de regras, incluindo a criação de uma lista de 48 kimarites, técnicas vencedoras, e o anel redondo que ainda hoje é usado. Um sistema de estábulos foi criado para treinar lutadores. Como muitos aspectos do antigo Japão permanecem no sumo, como topetes, roupas tradicionais e costumes antigos, o sumo profissional é mais do que apenas um esporte, é um exemplo vivo da cultura tradicional japonesa. Como embaixadores do esporte, os lutadores de sumo estão contribuindo para a disseminação da cultura japonesa por meio de excursões ao exterior. Se gostou, curta, inscreva-se, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.